atos em cartórios extrajudiciais de maneira gratuita, o cidadão não precisa mais preencher formulários padronizados ou se submeter a burocracias. Basta apresentar uma declaração de pobreza, de acordo com decisão da Secretaria da Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça, despachada em abril. O órgão revogou o formulário padrão instituído por ele próprio para a expedição, por exemplo, de certidões de casamento. O intuito foi impedir que os oficiais imponham resistência à concessão do benefício. Segundo o juiz auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça, José Antônio de Paula Santos Neto, a necessidade do preenchimento de um formulário pode criar dificuldades a mais para quem precisa da gratuidade. O oficial recalcitrante poderia, por exemplo, alegar que os formulários acabaram, ou, ainda, exigir que pessoas humildes redigissem declarações estritamente nos moldes do modelo que lhes entregassem, afirmou no despacho. Com a decisão, os cartórios passam a ter de conceder a gratuidade nos serviços apenas com a apresentação de uma declaração de pobreza, que poderá ser até manuscrita, sem forma especial, ressaltou o juiz. A regra está prevista no artigo 1512 do Código Civil, e nas leis 6.015.1973 e 8.935.1994. No entanto, nada impede, evidentemente, que o registrador diligente disponibilize aos interessados declarações de pobreza já impressas, bastando que assinem. Processo 0005387 a 74 ou 2010.2.0000000 leia a decisão. Em atendimento ao DESP 5, observa-se que, na verdade, o art. 1512, parágrafo único, do CC já estabelece, em caráter geral e de forma bastante ampla, quanto ao casamento, a focalizada gratuidade art. 1512. O casamento é civil e gratuita a sua celebração. Parágrafo único. A habilitação para o casamento, o registro e a primeira certidão serão isentos de selos, emolumentos e custas, para as pessoas cuja pobreza for declarada, sob as penas da lei. Para obtenção do benefício, portanto, basta, pura e simplesmente, a apresentação de declaração de pobreza pelos interessados. A regulamentação proposta, nos termos do requerimento inicial, poderia, data venia, levar a que se restringisse essa possibilidade, com uma indevida burocratização, de modo não harmonioso com o desiderato de facilidade que inspirou a citada norma legal. Destaca-se que, diante da declaração de pobreza, é obrigatória a prática gratuita dos atos em tela pelo oficial de registro, o qual, em caso de recalcitrância, ficará sujeito às penalidades previstas na Lei nº 8.935/94. Trata-se de aspecto já fiscalizado pelas Corregedorias Gerais dos Estados e pela Corregedoria Nacional de Justiça, sendo que, em caso de infração, qualquer interessado, inclusive o órgão do Ministério Público, pode formular a cabível reclamação contra o infrator. Quanto aos fundos para compensação de atos gratuitos, a disciplina normativa se faz em nível estadual, conforme lembrado na INF 4, evento 9. O que fica reiterado. Observa-se, todavia, que, como o modelo de certidão de casamento veio a ser alvo de padronização no provimento número 03 desta Corregedoria Nacional, valendo, indistintamente, tanto para casos de gratuidade, quanto para aqueles em que tal não ocorra, a instituição de formulário padronizado se restringiria, na hipótese em análise, à criação de modelo de declaração de pobreza. Contudo, em nova análise conjunta levada a efeito no âmbito desta corregedoria, com a participação do MM. Juiz auxiliar Dr. Ricardo Cunha Chimenti, autor do parecer constante do evento 9, concluiu-se, apesar da primeira impressão ali enunciada, que a própria singeleza inerente a tal declaração torna, SMJ, despicienda aí, mesmo, desaconselhável a imposição de um formulário específico, cujo preenchimento pode representar uma dificuldade adicional para o interessado. O oficial recalcitrante poderia, por exemplo, alegar que os formulários acabaram, ou, ainda, exigir que pessoas humildes redigissem declarações estritamente nos moldes do modelo que lhes entregasse. Como o intuito da lei é o de facilitar ao máximo a obtenção da gratuidade, parece de melhor alvitre que nada mais se impõe além do já estabelecido no art. 1512 do Código Civil, simples declaração de pobreza, sob as penas da lei, que poderá ser até manuscrita, sem forma especial. Também milita no sentido de consagrar simplicidade e informalidade da declaração de pobreza o artigo 30,
Parágrafo 2º, da Lei 6.573, na esteira das normas sobre gratuidade de atos, com destaque para os artigos 39, vi, e 45, parágrafo 1º e 2º, da Lei 8.935/94. Por outro lado, nada impede, evidentemente, que o registrador diligente disponibilize aos interessados declarações de pobreza já impressas, bastando que assinem. Isto, porém, sem que a utilização de tais impressos seja obrigatória e sem que o oficial possa recusar declarações de pobreza apresentadas de outra forma. Enfim, a teleologia das normas sobre a gratuidade de atos necessários ao exercício da cidadania, como vetores de concretização do princípio da dignidade da pessoa humana, é a de facilitar o acesso às pessoas carentes. Destarte, o que se afigura imperativo observar, isto sim, é a rigorosa vigilância em relação a qualquer recuso indevido ou embaraço na disponibilização do benefício, o que deverá ser dura e prontamente reprimido pelas corregedorias gerais dos estados e pelos juízes corregedores permanentes das comarcas, aos quais compete a fiscalização, primeira, dos serviços extrajudiciais. Eis, no contexto atual, as considerações enunciadas no âmbito desta Corregedoria Nacional de Justiça, propondo-se, SMJ, nos termos da INF 4, evento 9, e das ponderações agora apresentadas, ante a ausência de providências concretas a adotar, o arquivamento do presente procedimento. José Antônio de Paula Santos Neto, juiz auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça.